Fala, terceirão! Última bateria de exercícios aí, vamos trabalhar aquela parte de binômio de Newton, termo geral, tá? E vou incluir aí questõezinhas que podem ser úteis para vocês aí, tá bom? Então, vamos que vamos! Bom, então vamos lá, diz assim, ó, calcule o valor numérico do polinômio, tá? X à quarta menos 4x à terceira y mais 6x ao quadrado menos 4xy à terceira mais y à 4. Para x isso daqui e y isso aqui. O que a gente pensa logo? Bom, vamos colocar isso aqui no x, vamos levar a quarta, depois vamos pegar esse aqui e colocar no lugar do y, vamos multiplicar esse por esse e tal, né? Mas não precisa tudo isso. Por que não? Porque se a gente olhar bem esse polinômio aqui, o que é isso aí? Isso aí é um binômio de Newton x menos y elevado à quarta, tá? Repare que a soma dos expoentes, ó, 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4, e o 4, né, teria o x elevado a zero, aqui tem o y elevado a zero. A soma dos expoentes é 4, quer dizer que é uma potência 4. Tem 5 termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E acontece que o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, positivo, negativo, positivo. Ou seja, o segundo aqui vai ser negativo. Porque a fórmula do termo geral, lembra a fórmula do termo geral? É termo geral P mais 1. Vai ser o quê? Binomial, no caso aqui, 4, né? 4 sobre P. Tá? Daí o primeiro termo, x elevado a 4 menos P. E o segundo termo, que é o menos y, vai ser elevado a P. Ó. Tá vendo? Então, quando P é par, né? Que é o primeiro termo é 0, aí o P é 1, P é 2, P é 3, P é 4. Tá? Quando o P é par, menos elevado a um expoente par fica positivo. Então, por isso que esse daqui, ó, y elevado a 1 é menos, y elevado a 2 é mais, y elevado a 3 é menos, y elevado a 4 é mais, y elevado a 0 é mais, tá vendo? Então, a gente consegue identificar, analisando isso aqui, lembrando da fórmula, que esse polinômio aqui, na verdade, ele é x menos y elevado a quarta. Agora, ao invés de eu substituir isso aqui lá, eu substituo isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais raiz de 6 sobre raiz quarta de 5 menos, né, raiz de 6 menos 1 sobre raiz quarta de 5. E tudo isso elevado à quarta, certo? Bom, é claro que você não vai agora pegar isso aqui e desenvolver para aquilo lá. É a mesma coisa. Você vai operacionalizar aqui dentro. O denominador é o mesmo. Então, eu resolvo em cima. 1 menos 1, menos vezes menos mais. Então, 1 mais 1, 2. Raiz de 6 menos raiz de 6, 0. Então, em cima acabou. Sobre raiz quarta de 5, certo? E tudo isso elevado a 4, certo? Então, é 2 elevado a quarta sobre raiz quarta de 5, tudo isso elevado a quarta. Bom, a raiz quarta elevado a quarta, cancela um pelo outro, né? Já que eu vou tirar a raiz quarta do 5, e daí o resultado eu vou multiplicar vezes ele mesmo 4 vezes, vai voltar a ser o 5, certo? Então, isso aqui vai dar 2 elevado a quarta, 16 sobre 5. Entenderam? Você não precisa ter o trabalho duro, né? Você lembra do desenvolvimento, como é que é, né? O termo geral do desenvolvimento. E você consegue identificar cada um deles. Lembra o seguinte, olha, o primeiro termo, ele vai, o expoente dele vai diminuir de 4 até o zero. X elevado a quarta, x elevado a terceira, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Ele não aparece porque é x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, certo? E o segundo termo, que é o y, ele vai fazer o contrário. Ele vai do expoente y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3 e y elevado a 4. Ele vai crescendo. E o coeficiente é o quê? É o número binomial, certo? Bom,
É claro que é importante verificar aqui, né? Porque se esse coeficiente aqui tivesse um 4, 6 e aqui tivesse 8, aí você ia fazer o quê? Se tivesse 8 aqui, por exemplo, se fosse menos 8, o que você faria? Você destaca 4 negativo, o 4 fica ali e 4 fica fora. O 4 que ficou ali gera isso aqui, e o 4 que ficou fora, aí você vai ter que jogar isso lá dentro e resolver. Entenderam o que eu quero dizer? Não. Tá? Lembra assim, ó, por exemplo, se aparecer assim, menos 8xy à terceira, o que seria isso aqui? Isso aqui seria menos 4xy à terceira, que ia ficar lá, e mais um menos 4xy à terceira aqui. Então, esse com isso lá ia dar isso aqui, e esse daqui daí você teria que realmente substituir aqui e resolver. Tá certo? Entenderam o que eu quero dizer? Tá? Então, é lembrar, observar, né? Ficar atento aos coeficientes. É importante ficar atento aos coeficientes, pode ter pegadinha, tá? Mas esse daqui, os coeficientes, eram exatamente os números binomiais no triângulo de Pascal, na quinta linha, que é o do n, do n igual a 4, era o quê? 1, 4, 6, 4, 1. Olha lá. 1, 4, 6, 4 e 1. Beleza? Então é isso aí. Próximo. Sabendo que o quarto termo do desenvolvimento, 2x menos 3y elevado a n, é menos 1080x ao quadrado y à terceira. Calcule o terceiro termo desse desenvolvimento, certo? Bom, a gente sabe que o termo geral, p mais 1, é o quê? É o binomial, né? Como eu não sei quem que é o expoente, eu vou colocar n, P é P, que eu também não sei qual que é, né? Não, é o quarto termo, né? Então eu sei que o P é 4, né? Mas vou colocar o termo geral, tá? Vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo. No caso, aquele ali é 2x elevado a n menos p. E o segundo termo vai ser o quê? O menos 3y elevado a p. Certo? Esse é o termo geral daquele binômio ali. Então, quando ele fala do quarto termo, eu ponho no lugar do p o quê? 3. Aí aqui 3, aqui vai aparecer 3, 3. Eu desenvolvo tudo isso e descubro qual que é o n em que vai fazer x ao quadrado e y à terceira, certo? Mas tem um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Então, para isso, eu vou voltar aqui no anterior e vou falar de novo o que eu falei. Olha aqui, ó. Qual é a soma dos expoentes? Aqui seria o x à quarta e y a zero. Então, 4 mais 0, 4. x3, y1. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. E 4 mais 0, porque aqui tem um x elevado a 0, 4. Ou seja, a soma dos expoentes desses elementos aqui, ó, certo? É o expoente do binômio. Então, aqui como tem um x e aqui como tem um y, então o primeiro termo, ele vai aparecer aqui um x elevado a n menos p e vai aparecer um y elevado a p. Tá? Ó, isso aqui não é igual, mas daqui vai sair um x elevado a n menos p e aqui vai sair um y elevado a p. Se eu somar esses dois expoentes, quanto é que vai dar? N menos p mais p vai dar n. Né? Se eu somar isso daqui, vai dar o quê? Vai dar n. Então, a soma dos expoentes indica quem que é o n aqui. Certo? E daí eu consigo escrever adequadamente o termo geral. Tá? O quarto termo, então, vai ser o quê? O t é 3 mais 1, quase que eu escrevi o 4. T, 3 mais 1, binomial de 5, 3 a 3, né? 2x elevado a 5 menos 3, 2, menos 3y elevado a 3. Tá vendo? Agora eu consigo, né, identificar que isso daqui vai dar exatamente o que está ali, ó, x ao quadrado e y à terceira, certo? Na verdade, não precisava ter montado aqui, porque ele me pede o quê? O terceiro termo do desenvolvimento. Então, ele quer o quê? Ele quer o t2 mais 1. E o t2 mais 1 vai ser o quê? 5 sobre 2, né? O binomial 5 sobre 2. Vai ter o 2x elevado a 5 menos 2, 3. E vai ter o menos 3y elevado a 2. Certo? Então, é esse termo que ele quer. Então, o terceiro termo, né? O t3, vai ser o quê? Binomial 5 sobre 2, é o mesmo aqui, né? Se você lembrar lá da sexta linha do triângulo de Pascal, é o quê? 1, 5, 10, 10, 5 e 1.
Então, o 5, 2 e o 5, 3, esse é o 5 sobre 2, né? O binomial 5 sobre 2 e o binomial 5 sobre 3. Os dois são 10, né? Porque 2 mais, né? 3 mais 2 dá 5, então eles são iguais, certo? Isso aqui dá 10, então é 10 vezes 2 elevado a 3 dá 8, vezes menos 3 elevado a 2 dá 9, vezes, agora sim eu vou colocar, ó, x a terceira, y ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar o quê? 72 vezes 10, 720, x ao cubo, y ao quadrado. O que ele pediu? Calcule o terceiro termo. Então, o terceiro termo é esse aqui. Entenderam? Tá? Esse é o macete. Tá? Normalmente, né? Se você for aqui desenvolver isso aqui e daí falar, bom, então tem que ser x ao quadrado, você vai conseguir descobrir quem que é o n, e o y tem que ser 3, então você vai descobrir que o p é 3, aí você vai acabar descobrindo quem que é o n, mas vai dar mais trabalho. É só lembrar, ó, se aqui tem x, então vai ser x ao quadrado, né? Vai ser x elevado a n menos p. E vai ter o y, que vai ser elevado a p. Quando você somar os expoentes, tem que dar o n, tá? Mas isso quando o x, né, a incógnita aqui aparece, né, sem expoente ou elevado a 1, e o y também sem expoente ou elevado a 1. Aí você sabe que em cada termo vai aparecer o quê? No primeiro termo vai ser x elevado a n e o y elevado a 0, daí x elevado a n menos 1 e y elevado a 1, x elevado a n menos 2 e y elevado a 2, e assim por diante, onde a soma sempre vai ser o n, certo? Bom, vamos para mais outros problemas. Veja isso aqui. Qual é o coeficiente do termo x ao quadrado de 2x sobre 3 menos 3 sobre 2x elevado a 12, certo? Bom, como é que a gente pode ver isso aqui? O termo geral, então. Vamos ver qual que é a forma do termo geral, tá? Eu sei o n, que é 12, eu só não sei o p. Mas, trabalhando isso aqui, a gente consegue descobrir quem que é o p. Olha só. Então, o termo geral, p mais 1, vai ser o quê? Vai ser o binomial 12 sobre p, vezes o primeiro termo aqui, que é 2x sobre 3 elevado a 12 menos p, tá? E o segundo termo, tá? Que é menos, olha só que interessante, tá vendo que esse aqui é o inverso desse? Olha só o que eu vou escrever. Menos 2x sobre 3 elevado a menos 1 elevado a p, né? Então, vou fazer mais uma chave aqui, né? Elevado a p, certo? Por que que eu fiz isso? Porque daí vai ficar muito mais fácil eu juntar esses dois, tá? Esse menos aqui eu posso até separar, né? Posso até separar ele, vai ficar assim, ó. Vai ficar binomial 12 sobre p, tá? Aí esse menos 1 aqui, ó, menos 1 elevado a menos p, que é a mesma coisa que p, né? Elevado a p, porque o menos 1 está aqui, então menos 1 elevado a p. Elevado a menos p vai ficar o quê? Vai ficar, o inverso desse aqui é o quê? É menos 1 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 1, tá? E agora aqui vai ficar o quê, ó? 2x sobre 3 elevado ao quê? A 12 menos p, menos 1 vezes p, menos p. Tá vendo? Então, como é 2x sobre 3, aqui também está 2x sobre 3, porque eu inverti, então aqui fica menos 1 e menos... A gente multiplica os expoentes, né? Propriedade de potência. Potência de potência, né? Então, a gente multiplica os expoentes, daí vai ficar menos p, então vai ficar 12 menos p, certo? Bom, o que tem que acontecer? Ele quer saber o coeficiente do termo que aparece x ao quadrado. Veja só, então esse x aqui, ele vai ficar elevado a 12 menos 2p. Então, ó, x elevado a 12 menos 2p tem que ser igual ao quê? A x ao quadrado. Então, qual tem que ser o valor de p? Que eu vou fazer 12 menos 2p, que vai dar 2. Tem que ser 5, né? Ó, 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Então, né, na pior das hipóteses, a gente coloca aqui, ó, 12 menos 2p igual a 2. Vai ficar o quê? 12 menos 2 é igual a 2p
Então, 12 menos 2, 10. Pega o 2, passa dividindo, vai ficar aqui P igual a 5. Certo? Descoberto o P, descobrido o P, descoberto o P, eu coloco o P onde tem P. Então, vai ficar o termo 5 mais 1, que é o sexto termo. Vai ser o quê? 12, binomial 12 sobre 5. Daí, menos 1 elevado a 5, vai dar negativo. E aqui, 2x sobre 3, né, elevado a 2. Ali é 2, certo? Bom, então, o sexto termo vai ser o quê? Binomial 12 sobre 5 é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes a diferença 12 menos 5, 7 fatorial. Vezes menos 1, porque menos 1 elevado a 5 é menos 1, vezes 2 elevado ao quadrado, 4, 3 elevado ao quadrado, 9, e x ao quadrado. Tá vendo? Agora vamos simplificar, né? 7 com 7, 4 vezes 3, 12. Né? Eu posso cortar aqui o 5 vezes 2, 10. Corta aqui. O 9 aqui, corta com o 9 aqui. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 8 vezes 4, 32. 32 vezes 11. Então aqui, ó. 32 vezes 11 dá 2, 5, 352, tá? É só deslocar, né? 32 vezes 10 e 32 vezes 1, tá? Então, o sexto termo vai ser o quê? Vai ser menos 352 x ao quadrado, certo? Tá? Menos 4 vezes 8, 32 vezes 11, 352 x ao quadrado. E ele pede qual é o coeficiente, então? O coeficiente é menos 352. Beleza? Aplicando a fórmula do termo geral, tá? E toma cuidado, como é um inverso do outro, inverte aqui e junta tudo numa coisa só, tá bom? Vamos para o próximo, diz assim, ó. Quando você desenvolve 5x mais 2y elevado a 5 pelo binômio de Newton, aparecem coeficientes numéricos e potências de x e y. Determine a soma dos coeficientes numéricos, tá? Então, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, ó. Dá para desenvolver isso aqui bem rapidinho, bem facinho, tá? Mas eu vou desenvolver só um pouquinho para ilustrar o que nós vamos fazer aqui, ó. Quando eu pego um binômio desse e elevo a 5, né? Os coeficientes iniciais, né, daqueles números binomiais, esses aqui que aparecem aqui, tá? Eles são a sexta linha do triângulo de Pascal. Então vai ser o quê? Vai ser o 1, 5, 10, 10, 5 e 1, certo? Bom, esse termo aqui, ele vai estar elevado a 5 e esse termo vai estar elevado a 0, né? Então vai ser aqui, ó, 5x elevado a 5, tá? Mais, daí vai aparecer 5x elevado a 4, ó, 5x elevado a 4. Depois vai aparecer 5x elevado a 3. Aí depois 5x elevado a 2. 5x elevado a 1. E aqui, finalmente, 5x elevado a 0. Ok? E o 2y vai acontecer o inverso, né? Ele aparece aqui, 2y elevado a 0. Né? Poderia ter colocado aqui. Vou colocar aqui, ó. 2y elevado a 0. Aqui vai ser 2y elevado a 1. Aqui vai aparecer 2y elevado a 2. Tá? Os expoentes vão, né, vão crescendo. Desse termo vão crescendo e do outro vão diminuindo. Aqui vai aparecer 2y elevado a 3. Mais. Aqui vai aparecer 2y elevado a 4. Mais. Aqui vai aparecer 2y elevado a 5. Certo? Bom. Esse 5 elevado a 5, 2 elevado a 0 vezes 1, aí 5 vezes 5 elevado a quarta vezes 2 elevado a 1, aí 10 vezes 5 elevado a terceira vezes 2. Isso aqui tudo vai dar coeficientes.
E a parte literal, né? E a parte literal vai ficar o quê? X a 5, aqui vai ser x a quarta y, aqui vai ser x a terceira y ao quadrado, aqui vai ser x ao quadrado y à terceira, aqui vai ser x y à quarta e aqui vai ser y à quinta. E aqui eu vou ter um coeficiente, mais um outro 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 coeficiente. E o que ele me pede é a soma desses coeficientes, certo? Bom, para somar os coeficientes, eu só ignoro isso aqui e somo os coeficientes, correto? Beleza. Mas pensa aqui, se o x fosse 1, 1 elevado a 5, daria 1. E 1 vezes isso daria o próprio coeficiente. Se x e o y fosse 1, 1 elevado a quarta dá 1, vezes 1, 1. E 1 vezes o coeficiente seria o próprio 1. 1 elevado a terceira daria 1, vezes 1 elevado ao quadrado daria 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes o coeficiente daria o próprio coeficiente. Entenderam o que eu quero dizer? Então, as incógnitas aqui, x e y, fossem tudo 1, eu teria só a soma dos coeficientes, certo? Mas daí eu não precisaria nem fazer a potência. Eu posso colocar o x1, o x igual a 1 e o y igual a 1 direto ali, ó. Olha só. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 1 mais 2 vezes 1 elevado à quinta. Então vai ser o quê? 5 mais 2 elevado à quinta. Que é o quê? 7 elevado a 5. Entendeu? Pronto. Essa é a soma dos coeficientes. Tá? Se o problema não exige muito, tá aqui, tá finalizado. Agora, se o problema exige, aí você vai fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, né? É muito simples isso aqui, tá? É 7 vezes 7, 49, vezes 7 vezes 7, 49. Aí você fala, pô, vou fazer todo esse trabalho. Mas isso aqui é simples, quer ver, ó? Ó, isso aqui é 7 vezes 50 menos 1, vezes 50 menos 1. Isso daqui, 7 vezes 50 vezes 50, dá 2.500. Menos 1 vezes 50, menos 50. Menos 1 vezes 50, menos 50. Então, dá menos 100, porque é menos 50 com menos 50. E 1 vezes 1, mais 1. Certo? Então, isso aqui é 7 vezes 2.401. 2.401. Tá vendo? Agora fica muito mais simples a conta, né? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. 16.807. Tá entendendo? Tá? Então, sempre que eu tiver que somar os coeficientes, basta eu pegar as incógnitas e fazer elas virarem 1. Porque quando eu faço as incógnitas virarem 1, elas simplesmente desaparecem e ficam só os coeficientes para somar. Então, ao invés de eu fazer tudo isso aqui, eu jogo direto lá, que vai dar o mesmo resultado. Beleza? Então, vamos a mais exemplos. Veja aqui. Então, 2x menos y elevado à quarta é o quê? É a 1x à quarta mais a 2x à terceira y mais a 3x ao quadrado y ao quadrado mais a 4xy à terceira mais a 5y à quarta. Tá? Se você lembrar dos expoentes, né, das incógnitas, que são x e y, então aqui é 4 e o y elevado a 0, aqui é 3 mais o 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 3 dá 4, e o x elevado a 0, né, 0 mais 4 dá 4. Tá? Então, isso aqui é como se fosse o binômio de Newton desenvolvido, certo? E o A1, A2, A3, A4, A5 vão ser os coeficientes que vão aparecer aí. Devido ao quê? Devido aos números binomiais que aparecem na frente e devido ao 2, que também vai virar potência aí no meio, certo? Ele pergunta, calcule o valor de somatória quando o i vai do 1 até o 5 de a i. Ou seja, ele quer saber a soma dos coeficientes. Ele quer saber o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5. Certo? Esqueci de falar uma outra coisa aqui. Esses coeficientes, eles vão dar resultados não só devido ao 2 e ao número binomial, mas devido a esse menos 1. Aqui tem um menos 1, ó. Tá? Ali é como se tivesse um menos 1 ali, ó. Então, esses coeficientes, eles vão ser devido à potência do 2, à potência do menos 1 e o número binomial. E como é que eu faço para calcular? O que a gente acabou de ver. É só eu colocar no lugar do x e do y, 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 menos 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, elevado à quarta.
2 vezes 1, 2, menos 1 elevado à quarta. 2 menos 1 dá 1, 1 elevado à quarta dá 1. Aí você diz, pô, mas calma aí, mas todos esses coeficientes somados vai dar 1? Sim, por quê? Porque esse daqui onde o y aqui é negativo, né? Então esse aqui vai ser o coeficiente negativo, esse coeficiente vai ser positivo, porque y está ao quadrado, esse coeficiente vai ser negativo, porque y está à terceira, e esse coeficiente vai ser positivo, porque y está ao quadrado. Certo? E esse aqui também vai ser positivo, porque o y está elevado a zero, né? Então, o menos 1 elevado a zero dá 1, então também vai ser positivo. Quando eu somar esses coeficientes, eu vou ter coeficiente positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E a soma vai dar 1. Tá? Basta fazer a substituição das incógnitas pelo número 1 e você tem a soma dos coeficientes. Inclusive, nós demonstramos isso aqui, a prova disso aqui, em aulas anteriores aqui, tá? Na semana passada, se eu não me engano, a gente fez a demonstração disso aqui, que por que, por exemplo, os coeficientes de x mais a elevado a 3 era 2 elevado a 3. Por que os coeficientes eram isso aqui? Porque eu fazia x igual a 1 e y igual a 1, ficava 1 mais 1, 2, 2 elevado a 3, que é a soma dos coeficientes, né? O conjunto das partes, lembra? Então, tudo foi demonstrado aqui, beleza? Então, isso aqui é a soma dos coeficientes, né? Essa somatória de valor é 1, beleza? Próximo. Determine a condição para que binomial n sobre k seja, não tem acento no A, né? Seja o dobro de binomial n sobre k menos 1. Bom, isso aqui é tranquilo, né? Então, a condição para que isso, ou seja, o binomial de n sobre k, seja o dobro duas vezes esse binomial. N sobre k menos 1. Certo? Bom, então, basta desenvolver esse, vai ficar aqui, ó. N fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, igual a 2 vezes n fatorial sobre n menos k menos 1 mais 1 fatorial sobre k menos 1 fatorial, tá? O que eu vou fazer? Vou jogar esse daqui para cá e esse k para cá. E esse n fatorial já dá para cortar já. Então vai ficar assim, ó. N menos k mais 1 fatorial sobre n menos k fatorial, certo? Isso vai ser igual a 2 vezes k fatorial sobre k menos 1 fatorial. Beleza? Bom, vou desenvolver agora. Vou pegar o maior e desenvolver até o menor. Né? Esse aqui é o maior, tem um a mais do que esse. Então, muito tranquilo, né? Vou fazer aqui desse lado, ó. Vai ficar assim, ó. N menos k mais 1, tá? Vezes n menos k mais 1 menos 1, ou seja, só o n menos k, fatorial. Sobre, e aqui, n menos k fatorial. Igual a 2 vezes k vezes k menos 1 fatorial, tá? Eu desenvolvo esse aqui, né? Tem 1 a menos, sobre k menos 1 fatorial. K menos 1 com k menos 1 corta, n menos k com menos n menos k corta, e aqui eu vou ficar simplesmente com n menos k mais 1 é igual a 2k. Deixo o n para cá, vou colocar o n em função de k, então vai ficar aqui o n, vai ser o quê? 3k menos 1. Tá aqui, ó. Essa é a condição, tá? Essa é a condição para que esse binomial seja o dobro desse binomial. Que o n, que é o número de cima, seja 3 vezes o k menos uma unidade. Beleza? Tranquilo esse aqui, essa folha foi tranquila, tá? Vamos para a última. Então tá aqui, a última, eu acho que é a mais difícil, né? Porque eu cheguei a falar quando eu tratei de binômio de Newton a primeira vez, né? Quando eu comecei a falar do triângulo de Pascal, né? Eu acho que foi o triângulo de Pascal, eu desenvolvi lá né? Fiz aquelas combinações das multiplicações, né?
E daí eu cheguei a falar sobre quando é um trinômio, tá? Não é um binômio, mas um trinômio de Newton. Não sei se existe trinômio de Newton, tá? Mas eu tenho aqui um trinômio elevado à quarta, certo? Quando eu pego esse trinômio e elevo à quarta, eu estou fazendo aqui, ó, x mais y mais z, vezes x mais y mais z, vezes x mais y mais z, vezes x mais y mais z, certo? E eu vou fazer o quê? Vou fazer x vezes x vezes x vezes x, daí x vezes x vezes x vezes y, x vezes x vezes x vezes z. Depois eu faço x vezes x vezes y vezes x, x vezes x vezes y vezes y, x vezes x vezes y vezes z. Depois eu faço x vezes x vezes z vezes x, x vezes x vezes z vezes y, x vezes x vezes z vezes z. E daí depois eu parto para esse aqui. Aí vou multiplicando todos eles, vai dar vários termos, certo? E eu vou agrupar aqueles que vão ter a mesma parte literal. E eu vou somar essa parte literal e ele vai me dar o coeficiente da parte literal. O que esse problema está me pedindo? Ele está me pedindo o coeficiente do termo, né? Do termo que tem essa parte literal, dessa parte literal, e o coeficiente do termo que tem essa parte literal, certo? Tá. Agora vamos pensar o seguinte, o que são todos esses termos quando eu faço x vezes x vezes y vezes z, o x vezes z vezes y vezes z? O que são todos esses termos aqui? São, na verdade, permutações das letras, tá? Eu tenho que ter sempre 4 letras, né? Que vai ser composta de, que podem ter o x, o y e o z. Pode ser que sejam 4 letras x, né? X vezes x vezes x vezes x é x ao quarta. Pode ser que sejam 4 letras y, y ao quarta, certo? Mas os coeficientes que ele quer, o x aparece 2 vezes, o y aparece uma vez e o z aparece uma vez. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quantas permutações disso aqui eu posso obter. Porque eu vou mostrar duas, ó. Eu posso fazer assim, ó, x vezes x vezes y vezes z, entendeu? Mas eu posso obter esse mesmo termo fazendo o quê, ó? Z vezes x vezes y vezes x, entendeu? Então, só aí vão ser 2 termos com a mesma parte literal. Mas posso fazer várias vezes. Posso fazer o y vezes z vezes x, posso fazer o y vezes x vezes z, posso fazer o y vezes x vezes z vezes x, né? Posso fazer vários termos. Então, quantas vezes eu vou obter, quantas permutações dessas 4 letras eu posso obter? Então, é uma permutação de 4 letras, né? Que é o x, x e o y e o z, com uma repetição de 2 letras. O que é isso aqui? Né? A quantidade, né? Que geralmente aparece assim, né? No livro ali que eu vi. Então, a gente faz o quê? Permutação de 4 com repetição de 2, de 1 e de 1. Ó, o x aparece 2 vezes, o y aparece uma e o z aparece uma. E o que é isso aqui? Isso daqui vai ser o coeficiente, porque é a quantidade de multiplicações dessa daqui que eu vou obter disso aqui, dessa multiplicação, todas essas multiplicações, certo? É a quantidade de resultados, né, com essa parte literal, certo? E como todos os coeficientes aqui do x é 1, do y é 1, do z é 1, então o coeficiente disso daqui vai ser a quantidade de permutações que tem, que é justamente esse número, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial, né? Porque é o 2, 1, 1, certo? 1 fatorial é 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, esse 2 corta com esse 2 e 4 vezes 3 dá 12. Então, vão aparecer 12 termos desse daqui, que quando somado vai dar um coeficiente de 12. Então, esse 12 aqui é o coeficiente do x ao quadrado, y e z. Tá? Esse é o coeficiente disso daqui, ó, 12. Certo? Bom, daí ele pergunta, e do termo x, y, z ao quadrado? Então, desse termo vai ser o quê? Uma permutação de 4 letras, x, y, z e z. Peraí,
Mas a permutação disso aqui é o mesmo resultado da permutação disso aqui. Só mudei é que agora a letra dobrada, em vez de ser o x, é o z. O y aparece uma vez e o z que aparece uma vez aqui é o x que aparece uma vez aqui. Então isso aqui também vai ser permutação de 4 letras com repetição de 2, 1 e 1, que vai dar o mesmo resultado, 12. Então vai ser 12 x, y, z ao quadrado. Tá? Novamente o coeficiente é 12. Beleza? Agora é muito importante que você tenha entendido isso aqui, porque agora nós vamos partir para um pouquinho mais difícil. Tá? Repare que esse aqui, ó, é o mesmo termo, x mais y mais z, todos os coeficientes são 1, só que agora o expoente é 7. Então, a soma dos expoentes de cada letra tem que dar 7, né? De todas as letras, que é o 2 mais 3, 5, mais 2 dá 7, beleza? Então, beleza. Agora ele quer saber qual é o coeficiente do termo, desse termo no desenvolvimento. Então, se aqui aparecer 4 vezes, aqui vão aparecer 7 vezes. Deve fazer x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes y vezes z vezes x, entendeu? Vai aparecer 7 multiplicações. A multiplicação que ele quer é essa daqui. Então vai ser o quê? Vai ser uma permutação de 7 letras, porque aqui são 7 letras. Ó, x vezes y vezes y vezes y vezes z vezes z. Só que eu vou embaralhar isso aqui. Porque, como eu falei, né? Eu posso começar com z, daí posso fazer z vezes y vezes y vezes y vezes x vezes x, entendeu? E dá o mesmo resultado. Bom, então isso aqui vai ser uma permutação de 7 letras com repetição de 2, de 3 e de 2. Então o coeficiente disso aqui vai ser o quê? 7 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Paro aqui porque tem um 3 fatorial lá embaixo. Embaixo vai ter um 2 fatorial, que é 2. 3 fatorial, que eu vou simplificar aqui, 3 fatorial. E um 2 fatorial, que é 2 também. E esse 2 vezes 2 dá 4, que eu simplifico esse 4. E ficou aqui 5 vezes 6, 30. Vezes 7, 210. Esse é o coeficiente. Entendeu? É só fazer permutação de 2 vezes 3 vezes 2, porque o expoente é 2, 3, 2. Beleza? Tá. Agora, o grande finale é esse aqui. E ele pergunta, qual é o coeficiente de x elevado a 8 no desenvolvimento de 1 mais x ao quadrado menos x ao cubo, tudo isso elevado a 9. Certo? Bom, agora eu vou fazer assim, ó, com cuidado, tá? Todos os coeficientes aqui tem a ver com 1, ó. É o 1, aqui é o 1 e aqui é o menos 1, tá? Então, a parte literal é tudo em relação ao x, é x ao quadrado e aqui x ao cubo, certo? Bom, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o x vezes o 1 vezes o x ao quadrado vezes 1 e vezes o menos x ao cubo vai depender justamente dessa permutação, desses fatores, tá? Então, esse daqui vai fazer como se fosse o papel do x, esse daqui vai fazer como se fosse o papel do y, lá naquele lá, e esse menos x ao cubo vai fazer como se fosse o papel do z, certo? Bom, então, quando eu obter os termos, né, eu vou ter termos com... eu vou montar aqui em cima, para ficar mais fácil de entender. Como se fosse x, y, z elevado a 9, certo? Então, todos os termos vão ser o quê? Permutação de 9 com os expoentes do x, do y, z aqui, né? Então, vai ser um A, B e C, por exemplo, os expoentes. De forma que A mais B mais C tem que dar 9, né? Os expoentes aqui de cima, né? Como se fosse esses expoentes aqui. Aqui deu 2 mais 3 mais 2, né? Certo? Só que aqui eu estou dizendo que o x é um dos fatores, é o 1, o y é esse fator e o z é esse fator, certo? E daí, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar, porque são 9 vezes, então vai ser 1 vezes menos x ao cubo, menos x ao cubo, vezes x ao quadrado, e assim vai, né? Todas essas multiplicações, certo? Então, cada um vai ter um expoente, vai aparecer esse daqui elevado a A, esse daqui elevado a B e esse daqui elevado a C. Né? Então, os coeficientes vão ser esse aqui, ó. Certo?
esse vai ser o coeficiente. Só que agora, em vez de eu colocar x, y, z, tá? Não, até dá para colocar aqui. Vai ficar assim, ó. X elevado a A vezes y elevado a B vezes z elevado a c. Tá vendo? Esse é o termo geral, tá? Esse é o termo geral. Que eu não posso colocar aqui uma ordem, por quê? Porque fica difícil colocar uma ordem aqui e vai criar confusão. Mas a gente entende simplesmente, é um termo alfa. Pronto, um termo alfa. Vai ser esse aí. Beleza? Só que aplicado isso aqui nesse aqui, tá? Aplicado isso aqui nesse aqui, tá? Eu vou obter um termo esquisito, tá? E eu vou ter que descobrir quem é esses termos. E veja só, não só um dos termos, não só uma variação desse A, B, C é que vai dar o 8. Talvez vão ter mais. O que eu sei é o seguinte, que o A mais o B mais o C, tá? Desses coeficientes aqui, tem que dar o quê? Tem que dar 9. Tá? Tem que dar 9. Beleza? Agora tem um detalhe. Ó, então eu vou montar o termo geral desse daqui. Só que eu vou montar aqui em cima porque aqui vai precisar de espaço. Tá? Então o termo geral desse aqui vai ser assim, ó. É o T alfa. Vai ser o quê? Permutação de 9 com o A, o B e o C. Tá? O x é o 1, então vai ser 1 elevado ao A, vezes o x ao quadrado elevado a B, e o outro vai ser menos x ao cubo elevado ao C. Beleza? Bom, quando eu dar uma ajeitada nisso aqui melhor, então esse termo geral desse aqui vai ser assim, ó. O termo alfa, né? Não sei qual que é, vai ser o quê? Permutação de 9 A, B, C, menos 1 elevado a, ou melhor, 1 elevado a dá 1, então não preciso nem escrever, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, x elevado a 2b, x elevado a 2b, né? Vai aparecer um menos 1 elevado a c, certo? E vai aparecer um x elevado a 3c, tá? Porque eu vou multiplicar os expoentes, olha. E ajeitando isso aqui melhor, então vai ficar o quê? Permutação de 9 com a, b, c, daí menos 1 elevado a c, e aqui vai aparecer x elevado a 2b mais 3c, tá vendo? Que foi a soma desses expoentes aqui, ó, porque são potências de mesma base, somos expoentes, tá vendo? Expoente. Bom, olha só, eu sei que o a mais b mais c tem que dar 9, e eu sei de que 2b mais 3c, 2b mais 3c é o expoente que eu quero, o 8. Isso aqui é igual a 8, tá vendo? Então, eu tenho só um sistema de duas equações, mais 3 incógnitas. E como é que eu vou achar os valores do A, B e C? Né? Porque o que vai influenciar realmente no expoente vai ser o B e o C. Só que o A mais B mais C eu sei que dá 9. Eu não posso dizer, não, mas o 1 elevado a sumiu, então o A é 0. Não, não é. Tá? O A vai ser esse fator x. Ele vai aparecer aí. Ele vai ser esse fator x. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma pequena tabelinha para a gente conseguir chegar no resultado que a gente precisa, tá? Ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Tá? Acho que até aqui é suficiente. Ó. Tá? Então, eu vou jogar valores para A e vou calcular o B e o C de acordo com essas equações, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou isolar aqui BC. Vou dizer que BC é igual a 9 menos A. E vou substituir aqui de alguma forma, assim, ó. Essa daqui vai ser assim, ó. 2 vezes B mais C, né? 2B, tá aqui, mais 2C, opa, tem um C a mais ali, então, mais C vai ser igual a 8, certo? E no lugar desse B mais C, eu vou colocar o quê? Que B mais C é 9 menos A. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 9 menos A, que é o B mais C, mais C igual a 8. E daqui eu tiro uma outra equação. Eu tiro assim, ó, 9 vezes 2, né? 9 vezes 2, 18. Menos 8, 10. Certo? Mais C, tá? Ó,
18, menos 8, 10, mais C, aí aqui deu menos 2A, que esse menos 2A vou jogar para cá, vai ficar 2A, tá? Então, de acordo com o valor do A, eu calculo o C, e sabendo o valor de C, eu calculo o B, né? Sabendo o valor do C e do A, eu calculo o B. Eu posso calcular o B aqui, ó. Eu posso calcular o B aqui, ó. Eu descobrindo o B, eu consigo calcular C. Então, dessa daqui, né, eu posso fazer assim, ó. B é igual a 8 menos 3C dividido por 2. Tá vendo? Né? O B, ó, B sai daqui. 8, aí esse 3C joga para cá, fica menos 3C, e o 2 passa dividindo. Então, o B é esse aqui, ó. Então, pelo A, eu descubro o C, e com o C, eu descubro o B. E vou jogando nessa tabela, tá? Então, olha só. Quando o A é 0, 2 vezes 0, 0. Quanto que tem que ser o C, que somado com 10 dá 0? Então, ó, quando o A é 0, o C tem que ser menos 10. Certo? Mas isso aqui não tem sentido. Isso aqui não tem sentido. Porque o C, o A, B e C são números inteiros e positivos, não negativos. Então, isso aqui está fora. Quando o A for 1, 2 vezes 1, 2. Então, o C tem que ser o quê? Menos 8. Então, quando for 1, aqui tem que ser o quê? Menos 8. Também não serve. Nem termino de completar. Bom, quanto é que tem que ser o A para que o C zere? Então, se o C for 0, 10 mais 0, 10. Então, o A tem que ser 5. Aqui, ó. 5, aí o C é 0. Tá vendo? Bom, agora é válido. Então, vamos calcular agora o B. Então, o C é 0. Isso aqui é 0. 0. 8 menos 0, 8. 8 dividido por 2, 4. Ó, o B é 4. Deu certo. É uma possibilidade. Né? 0 mais 4 mais 5 dá 9. E são números inteiros positivos. Ou melhor, não negativos, né? Que não pode ser negativo. O 0 pode ser, né? Então, o C aparece 0 vezes, né? O C aqui, ó. Certo? Vamos tentar outro, então. Bom, então, e se o A for 6? Vai dar 6, 2 vezes 6, 12. Então, o C tem que ser o quê? 2, ó. Então, se o A for 6, o C tem que ser o quê? 2. Bom, se o C for 2, vai ficar 3 vezes 2, 6. 8 menos 6, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí. Beleza? Também é uma possibilidade, ó. Isso daqui, de acordo com essas equações que veio daqui, vai dar um termo de x elevado a 8. E se o A for 7? 2 vezes 7, 14. Então, o C tem que ser o quê? 4, né? Então, aqui 7, o C tem que ser 4. Ó. Então, a cada 1 que sobe aqui aumenta 2. Né? Aumentou 1, aumenta 2. Certo? Por causa disso aqui, ó. Tá? Agora, se o C for 4 aqui, 3 vezes 4, 12. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Opa, isso aqui não dá. Isso aqui não pode. Certo? Então, se eu continuar subindo o A aqui, o que vai acontecer com o C? Porque, olha só, o C depende do A. Né? De acordo com as nossas equações aqui, que nós obtivemos aqui, o C depende do A. Então, o C só começa a ser válido quando o A vai para 5, 6, 7, etc. Certo? Só que quando o C torna-se válido aqui a partir do 0, né? Daí tem um limite para que o B exista, porque o B depende do C, nessa regrinha que eu estabeleci, certo? Bom, o que aconteceu? Isso tudo aqui é só para dar o x elevado a 8. Não é todos aqui. O A, o B e o C, né? O A pode ser 1, o B pode ser, né? O A pode ser 0, o B 0, o C 9, pode ser o A1, o B 0 e o C8, pode ser vários, mas é que eu ajustei essas equações, elas vieram do ajuste para que esse expoente do x aqui fosse o quê? O 8, ó. Então, por causa desse ajuste e disso daqui que a gente sabe que o A mais B mais C tem que dar 9,
A gente obteve essas relações. E essas relações aqui só geraram, né? Ó, isso aqui é inválido, isso aqui é inválido. Só geraram duas combinações válidas para isso aí, que é isso aqui. Agora eu vou calcular o termo, tá? Então, vamos dizer, esse termo alfa 1 vai ser o quê? Então aqui, ó, permutação de 9, o A, quem que é o A? 5, o B, 4 e o C, 0, beleza? Né? Ó, isso aqui, vezes menos 1 elevado a C. Quanto que é o C? C é 0. Né? Ó, C é 0. Então, menos 1 elevado a 0 dá o quê? Dá 1. Então, não vou nem escrever ele. E aqui, x elevado a... Bom, aqui a gente já sabe, né? Ó, 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 0, 0. 8 mais 0, 8. É x elevado a 8. Né? Entendeu? O coeficiente ele vem disso aqui, ó. Porque esse menos 1 elevado a c ou vai ser mais ou vai ser menos. Tem que tomar cuidado com isso. E esse daqui vai ser x elevado a 8, porque foi a nossa condição inicial, tá? E dessa outra aqui vai ser o quê? Bom, então dessa outra vai ser mais, né? Não. Agora o termo alfa 2, né? Vai ser o quê? Permutação de 9, o A, 6, o B, 1 e o C, 2. Vezes menos 1 elevado a C, mas C é 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1, esquece. X elevado a 8. Tá certo? Bom, então o coeficiente do x elevado a 8 vai ser o quê? Vai ser esse daqui mais esse daqui. Então é calcular isso e somar. Né? Então esse aqui vai ser o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que é o 5 ali, sobre 5 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, que é o 4 fatorial, vezes 0 fatorial. 0 fatorial é 1, 5 fatorial com 5 fatorial corta. Tá? Aí aqui é 4 vezes 2, 8, 6 dividido por 3, 2, certo? Bom, esse é esse coeficiente, mais esse aqui vai ser o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, porque tem o 6 fatorial ali, ó, 6 fatorial, vezes 1 fatorial e 2 fatorial, que é 2. 1 fatorial é 1, 6 fatorial corta com 6 fatorial, e 8 dividido por 2 deu 4. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Vai ficar bem apertadinho aqui, né? Então é 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2 dá 120. 63 vezes 2, 126. Certo? Bom, aqui deu 6, 1 e 2, né? Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial embaixo. O 2 é 2 e 1 fatorial é 1. Então, 2, 6, 6, 4, 8 por 2, 4. Beleza, tá certo. Daí, 9, 4 vezes 7, 28. 28 vezes 9, que é 10 menos 1, dá o quê? Dá 280 menos 28. 280 menos 20, 260. 260 menos 8, 252. Somando isso aqui vai dar o quê? 378. Esse aqui precisava de mais espaço, né? Mas foi o que deu e é isso aí, tá? Muito importante, lembre-se desse, reveja esse aqui se for o caso, lembre-se desse, refaça esse aqui, e daí refaça esse aqui, lembrando das condições, tá? A soma dos coeficientes A mais B mais C, ou melhor, dos expoentes A mais B mais C, tem que ser o coeficiente, o expoente do trinômio elevado à potência, 9, tá? E a condição para que x elevado a 8, a gente obtém aqui do termo geral, deu aqui, ó, certo? Beleza? Bom, se ficou com alguma dúvida, posta nos comentários, pergunta aí, tá? Manda, estude, não deixe de fazer a lista de exercícios, tá? Não deixe de ver o cronograma com as notas de aulas. Nas notas de aulas ali estão todos os exercícios que foram vistos aqui,
tá bom? Então essa aula tá aqui embaixo, tá bom? Mais uma aula finalizada, demorou um pouquinho para sair essa aula. Mas é que me deu um desânimo, esse frio aqui tá uma loucura, tá? E essa semana nós começamos o próximo capítulo. E o próximo capítulo é tão interessante quanto esse capítulo agora que nós encerramos hoje. E o próximo capítulo é probabilidades, tá bom? Acompanhe, siga os vídeos, veja o cronograma, tá? Vou fazer o máximo esforço para voltar ao cronograma nas datas que estão ali, tá? E é isso aí, beleza? Então curta o vídeo, compartilha, chama a gente para o Mima. E estão aqui todas as aulas do terceiro ano, beleza? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.